Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro, o encontro semanal da família com Jesus, através do Evangelho no Lar, oferecido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que fazemos esse Evangelho, muito simples, dentro das condições nossas, do entendimento, mas com o propósito de motivar, de incentivar o estudo, a leitura do Evangelho, o Evangelho no lar. Fazer o Evangelho com a família. Como é importante o Evangelho no lar. A espiritualidade nos fala que naquele dia, naquele horário, os espíritos se reúnem e muitas vezes são trazidos, para assistir outros espíritos que estão exatamente em outras esferas, em colônias espirituais. São levados para assistir o Evangelho, que às vezes são conhecidos, desencarnados, familiares, parentes, que ali estão para o esclarecimento. E o benefício chega não só àquela casa, àquela família, mas à rua, a uma dimensão bem maior. Todo o edifício se ilumina, é ajudado pelas vibrações positivas que o Evangelho proporciona. Então, é muito salutar pensar em Jesus, estudar Jesus. Não vamos esquecer o recipiente com a água que será fluidificada durante a reunião de estudo pelos guias espirituais. Vamos fazer a nossa leitura preparatória. Livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. E hoje, a mensagem, o capítulo é a 115, a porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto à mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhe competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura dos pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhe é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos? Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Quantas vezes isso acontece?
nós nos esquecemos de nos dirigirmos até Jesus. Como ele se colocou, ele é a porta de acesso ao reino do Pai, ao reino dos céus. Assim como a ovelha que se encanta, que vai atrás de outros encantamentos, né? E de repente é atingida pelo lobo. Assim somos nós, a nossa imprudência, a nossa insensatez, nos tornamos arbitrários, caprichosos e perdemos o direcionamento da porta, o direcionamento do Cristo. Ficamos pelo caminho, tendo que refazer, às vezes com muito mais dificuldade, este caminho. Então, meus amigos, agora façamos a nossa prece inicial. Vamos nos conectar com os guias espirituais para que eles venham a ter conosco, se façam presentes. Jesus, nosso Mestre e Senhor, dai-nos a vossa bênção de misericórdia e de compaixão, ajudando-nos nesse momento em que vamos iniciar o estudo do vosso Evangelho, permitindo que os vossos servidores, os nossos guias espirituais aqui estejam, nos ajudando na compreensão do que aqui será exposto. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, dando prosseguimento às sugestões de Joana de Ângeles, né, no capítulo Florações Evangélicas, nós agora vamos entrar no estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é aquela famosa passagem, né, que todos nós conhecemos. E ele vai exatamente aqui no Evangelho, ele vai colocar essas palavras. Vamos aqui, Filho do Deus vivo, que Jesus, quer dizer, Kardec, ele coloca a conversa que Jesus teve com Pedro, em que Jesus pergunta o que dizem que ele era, né? Ao filho do homem, né? O que dizem? Aí eles respondem: quem dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que sou João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós outros, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Esse registro tanto tem em Mateus, como tem em Marcos, no Evangelho de Marcos, segundo Marcos, né? E revela aqui já a noção da reencarnação, né? Porque se dizia que Elias ia voltar. E quando Jesus chega com todo aquele encantamento, aquela vibração e o conhecimento, então começa exatamente as pessoas acharem que ele poderia já ser Elias ou Jeremias. E ele aqui pergunta a Pedro, né?
o que é que você acha? Aí ele diz, não, vós sois o Filho de Deus vivo, né? O Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas há também aquela outra passagem de Herodes, né? Que ouvindo falar que Jesus fazia, o que Jesus fazia, ele ficou muito preocupado, né? Porque diziam que João havia ressuscitado entre os mortos. Outros que Elias apareceu e outros que um dos antigos profetas teria ressuscitado. Então, o que é que Herodes faz? Diz, mas eu fiz cortar a cabeça de João. Mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo, né? Isso também está nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Mas o mais interessante, o mais assim, forte com relação ao nascer de novo, está no momento em que Jesus, depois da transfiguração, que ele desce com os discípulos. Deixa eu ver aqui. Que eles começam a conversar, a interrogar Jesus, porque, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes. Mas Jesus lhe respondeu, é verdade que Elias deva vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas o trataram como lhes aprove. É o que farão sofrer o Filho do Homem. É quando os discípulos, compreendem que Elias, o Espírito Elias, era o mesmo que tinha animado o corpo de João Batista. Então, isso são passagens que Kardec colocou nesse capítulo exatamente para mostrar que a reencarnação era um tema comum entre os judeus. Não era nada novo, nada assim diferente. E quando, por exemplo, só que eles não tinham, os judeus não tinham a noção exata, a compreensão exata do que era reencarnação. Eles confundiam com ressurreição. Que ressurreição é o corpo de carne e osso voltar a existir, né? Ressuscitou. E a gente sabe que não é possível, porque é uma lei divina. O cessar da vida orgânica não pode ser revertido. Ah, mas Lázaro ressuscitou. Quando a gente vai para as orientações da espiritualidade, é a própria, eu não sei, acho que é a Amélia Rodrigues, que em um dos seus livros ela diz que Lázaro, ele não tinha morrido. Ele estava no estado cataléptico, mas ele fedia. Ora, Lázaro tinha tipo uma dermatites, um negócio que quando enrolaram, passaram o pano nessas feridas, nessa dermatite, começou depois a feder, imagina, o calor. E Jesus faz com que ele desperte, ele volte, como diz, à vida, porque ele estava sendo considerado morto. Então, esse é um dado de Amélia Rodrigues, eu tenho quase certeza que é de Amélia Rodrigues. Então, meus irmãos, a ideia da reencarnação, ela é antiga e não foi a doutrina espírita que criou. Já existia entre os judeus, em outras crenças religiosas, como o budismo, o hinduísmo, são ideias que são comuns e possa ser, elas têm uma explicação diferente, mas a ideia da reencarnação já é bastante antiga. Quando se fala desse tema, a gente vai se lembrar do doutor da lei Nicodemos, que estranhou quando Jesus, conversando, disse que era necessário nascer de novo. Aí ele disse, mas como é que um homem velho como eu vai entrar de novo na barriga da mãe?
E é quando ele diz: em verdade vos digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos ainda continua a perguntar como é que isso pode acontecer quando Jesus diz: sois mestres em Israel e ignorais esta coisa? E ele ainda diz, Jesus: em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto vós não recebeis nosso testemunho. Quer dizer, ele se surpreende porque Nicodemos faz essa pergunta: mas como é que isso pode acontecer? E há muitos questionamentos, muitas explicações com relação a nascer da carne, nascer do Espírito. Nascer da carne porque a pessoa nasce, o Espírito reencarna no corpo de carne e osso, da carne. E do Espírito porque ele é um Espírito. Nascer da água. Naquela época, se acreditava que toda a vida, tudo que era vida, tinha origem na água. Daí porque acreditavam que na terra a vida tinha saído das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto, certo? E nascer da água e do Espírito, como a gente já disse, da água nesse sentido, que para alguns também pode ser o nascimento que ocorre, ele vem da água, do líquido amniótico, onde o bebê passou 9 meses, né? E quando ele diz que o Espírito não sabe, a gente não sabe de onde ele veio, com as suas características e para onde ele vai, qual será a sua destinação após o desencarne. Quer dizer, ele sopra onde quer. Quer dizer, ele vai surgir onde ele quiser. Pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Que o Espírito de Deus que dá a vida é a quem ele quer. Também há essa interpretação. Nessa acepção, a alma do homem, vós não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai, significa que não se conhece o que ele foi, certo? De que esfera ele vem, e nem que espírito ele será. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, iria se saber de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo, certo? Então, dadas essas explicações, um questionamento que é feito é com relação aos laços familiares, né? Muitas pessoas não querem admitir, não querem acreditar, porque acham que os vínculos serão cortados. Ah, meu filho partiu, vai reencarnar, meu Deus, aonde? Através de quem? Perdi verdadeiramente o meu filho? Esses dramas, né? E questionam se os laços de família não seriam enfraquecidos, né, com a reencarnação. Mas Kardec nos presenteia com maravilhosas reflexões, né? Ele nos mostra, por exemplo, que, pelo contrário, os laços de família não são destruídos, como muitas pessoas pensam. Eles são, sim, fortalecidos e se estreitam cada vez mais. É exatamente o oposto que acontece. E ele diz que os espíritos formam no espaço grupos, famílias unidos pela afetividade.
pela sintonia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes se encontram por estarem juntos na espiritualidade, né? Porque quando se desencarna, dependendo da condição de cada um, se vai para uma colônia espiritual onde nós somos acolhidos em família por aqueles que nos antecederam e que estão em condições de nos receber, de nos acolher. E quando um deles parte para uma reencarnação, eles ficam felizes, eles ficam torcendo para que tudo dê certo. Da mesma forma, quando um desencarna que lá chega, é como um familiar que chega de uma viagem. A alegria, né? A satisfação. Logicamente que são condições que decorrem daquele estado espiritual positivo em que as pessoas souberam aproveitar a experiência reencarnatória, souberam exatamente viver de acordo com as leis divinas, na preocupação de fazer o bem, de agir corretamente, certo? Então, e eles dizem aqui, quando se vai reencarnar, uma coisa interessante, a reencarnação vai geralmente ocorrer entre familiares, parentes e amigos daquele grupo familiar, aquele mesmo grupo que esteve junto, né? Às vezes é um filho que volta como irmão, como pai, como mãe, como neto, ou como alguém de uma família muito próxima, um parente muito querido, onde há toda uma convivência, toda uma afetividade. E é interessante que eles frisam aqui que às vezes pode acontecer do espírito se desgarrar da família. Por quê? Porque o grupo familiar está todo sintonizado, todo engajado, e aquele espírito reencarna e fracassa, depois volta e é desobediente perante as leis divinas, e o grupo vai se distanciando dele, até que ele possa encontrar uma família que vai lhe dar acolhimento. Às vezes a pessoa nasce numa família e se sente meio estranho, um peixe fora d'água, às vezes acontece isso. Ele precisou ser atendido por outro grupo familiar, porque não cresceu, não evoluiu como o seu grupo familiar. Porque é comum que permaneçam os espíritos ligados pela afetividade, pela sintonia, pelo amor, e eles se ajudam mutuamente, não só quando estão encarnados aqui na Terra, mas quando estão desencarnados. Quantos exemplos a gente já teve de familiares, mães, irmãos, que na espiritualidade, lá da colônia espiritual, pedem ajuda, pedem a intercessão por um filho, por uma mãe, por um pai que está em regiões não muito felizes, né? Então, em regiões espirituais de pouca luz, de desequilíbrio, né? Quantos exemplos nós temos na obra de André Luiz, por exemplo, né? E isso, eles dizem que uma coisa bem importante, que os espíritos, eles gravitam no espaço juntos em direção da casa do Pai. Gravitam em família, quando existe exatamente toda essa sintonia,
toda essa conexão, que a gente sabe que as famílias estão ali, apesar das adversidades, das divergências, mas estão ali cooperando, estão ali vibrando, se amando, se querendo bem, mesmo apesar das discórdias, né? E esse vínculo afetivo é o que vai prevalecer. Lógico que a gente também se une às pessoas pelo desafeto, né? Pelo ódio. Por exemplo, o cidadão que cometeu um homicídio, um feminicídio, matou a própria esposa num momento de desequilíbrio, de muita ira, de muito ciúme, não se incomodou com os filhos que estava deixando, todos pequenos. E esse cidadão, depois de muito tempo, ele foi acolhido pela família da sua ex-esposa. Ele reencarna nessa família para que pudessem todos transformar ódio, rancor, ressentimento, sentimento de vingança através da convivência familiar, onde os afetos desabrocham. E ela, que já tinha uma certa condição espiritual, é quem vai, na espiritualidade, ela vai recebê-lo, porque ele teve uma encarnação não muito longa, em virtude de que, com a morte da esposa, ele ficou atormentado e desencarnou mais cedo através das viciações. E no mundo espiritual, ela não podia ir até ele, mas orava, vibrava por ele, até que ele pôde ser reencarnado, reencarna no grupo familiar como filho do filho mais velho dele. Aí ele vai desencarnar, ainda não muito idoso, né, com a idade de 30 anos, porque foi interrompida a encarnação passada através dos vícios. Aí veio com uma complementação. Mais ou menos assim, se bem que 30 anos, mas foi isso que eu entendi. E quando ele desencarna, quem recebe a criatura e o leva para a colônia espiritual é ela. Então, Haroldo ela chama ele chama essas conexões reencarnatórias de uma verdadeira teia de aranha, porque é muito complicado, né? Mas o que é importante é essa possibilidade de redenção, essa possibilidade de desenvolvermos tudo de bom, como o amor, o perdão, a fraternidade e os laços de família cada vez mais fortalecidos por essa convivência amorosa. Então é encantador. A obra de André Luiz nos traz exemplos maravilhosos. Então, meus irmãos, aqui em Joana de Ângeles, que ela vai falar exatamente sobre esse aspecto, né? Que é a confiança em Deus, fazendo referência a essa passagem evangélica, né? Que nos diz que os espíritos conservam livres, os espíritos que se conservam livres, velam pelos que se acham em cativeiro, ou seja, o mundo espiritual, o reencarnado. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Foi o que a gente acabou de ver. E ela diz que na confiança em Deus, porque em qualquer circunstância é necessário manter a nossa confiança em Deus, que rege o universo e guarda a nossa vida.
Nunca te revoltes, seja qual for o problema que te surpreenda. Fora do teu sofrimento, sofre também outros filhos de Deus, sob estigmas de aflição que desconhecem. E ela vai exatamente fazendo todas essas reflexões. É maravilhoso esse livro, viu? E nos diz que tens, pois, confiança em Deus, alma irmã. Ama e agradece o quinhão de dor que te chega para o próprio aprimoramento espiritual. E prossegue sereno, ajudando aqueles outros espíritos, igualmente ou mais atribulados que tu mesmo, a seguirem pela rota abençoada da reencarnação. Então, ela incentiva todos nós a fazermos o bem, a buscarmos a nossa transformação, nosso aprimoramento moral e estarmos, sobretudo, confiantes em Deus. Vamos agora, meus irmãos, fazer as nossas vibrações. Vamos emitir pensamentos, sentimentos de paz, de amor, pensamentos de perdão, de saúde. Senhor Deus Pai, aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, inclusive em nosso país. Necessitamos de muito entendimento. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada, coerente com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pela concórdia, pelo perdão, junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos que estejam hospitalizados ou em asilos, ou em casas de repouso, pelas ruas, ou em suas próprias casas, para que recebam o lenitivo da sua dor e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos uma pausa, breve pausa, para que cada um apresente as suas rogativas. Senhor Deus, recebei as nossas rogativas. Recebei os nossos corações ansiosos, aflitos, em busca de misericórdia e compaixão. Fortalece-nos, ó Senhor, em nossa caminhada, para que possamos prosseguir na direção do amor, da justiça e da caridade. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz e o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma ótima semana. Até breve.